Em 1983, eu trabalhava como coveiro em um cemitério que a prefeitura resolveu fechar. Decidiram abrir um novo cemitério, mas não contrataram ninguém do antigo. Fiquei desempregado de uma hora para outra. Como ser coveiro era a única coisa que eu sabia fazer bem, fui atrás de emprego na cidade vizinha. Chegando lá, por coincidência, o cemitério da cidade estava procurando um novo coveiro. O antigo havia pedido demissão, mas ninguém me explicou o motivo. Achei estranho, mas não tinha tempo para escolher trabalho. Precisava sustentar minha família. Entrei no escritório do administrador do cemitério e, depois de uma breve conversa sobre minha experiência, me contrataram na hora. Disseram que havia uma moradia disponível, localizada em um lugar afastado do cemitério, já que eu era de outra cidade. Aceitei imediatamente, pois precisava do emprego. Informaram também que eu pegaria o turno da noite, o único horário disponível. Apesar de preferir trabalhar de dia, aceitei. Afinal, o importante era o trabalho. A casa que me deram era simples, mas confortável o suficiente. A parte ruim era ficar longe da minha esposa e dos meus 2 filhos. Por isso, fiz uma única exigência ao aceitar o emprego: ter 2 folgas seguidas por semana para aproveitar com minha família. Combinei isso com meu patrão e ele concordou. Prometi à minha esposa que, assim que surgisse uma vaga no novo cemitério da nossa cidade, eu tentaria pegá-la. Minha nova rotina começou quase de imediato. De segunda a sexta, trabalhava das 7 horas da noite às 7 da manhã. As noites eram tranquilas, com algumas rondas e a manutenção das sepulturas. Nos finais de semana, tirava folga e voltava para casa, ficando com minha esposa e filhos. A moradia no cemitério tinha vantagens e desvantagens. A maior vantagem era a proximidade do trabalho. Eu não gastava tempo com deslocamento nem dinheiro com transporte. A desvantagem era a solidão. No entanto, logo me acostumei. Já na primeira semana, percebi que as noites no cemitério eram bem diferentes do que eu estava acostumado no antigo. Antes, eu trabalhava de dia e nunca havia experimentado a sensação de estar sozinho em um lugar tão grande e cheio de histórias. As lápides e túmulos pareciam ganhar vida própria à noite, projetando sombras que se moviam com o vento e fazendo barulhos de origem desconhecida. Conhecer a equipe foi um processo gradual. Havia um zelador, um segurança e o administrador. Todos eram simpáticos, mas parecia que havia algo que não me contavam, como se houvesse um segredo. O segurança, seu Antônio, era o mais velho do grupo e sempre tinha histórias estranhas sobre o cemitério. Ele mencionou que já haviam acontecido algumas coisas bizarras ali, mas nunca entrava em detalhes. Na primeira semana, meu trabalho era simples: andar pelo cemitério, verificar se estava tudo em ordem, garantir que não houvesse invasores e fazer a manutenção básica das sepulturas. As noites eram longas e silenciosas, mas eu seguia a rotina à risca, sempre atento a qualquer coisa fora do normal. O silêncio só era interrompido pelos sons naturais do lugar. O farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro noturno ou o latido ocasional de um cachorro. Sons que durante o dia passariam despercebidos, mas à noite ganhavam um tom assustador. A casa onde eu morava tinha um pequeno jardim na frente e ficava afastada do cemitério, o que me dava um pouco de privacidade. Nos primeiros dias, tive dificuldade para dormir durante o dia, mas logo me acostumei. A rotina era exaustiva, mas eu precisava do emprego e estava determinado a dar o meu melhor. Algumas semanas se passaram e comecei a notar coisas estranhas. Durante uma ronda noturna, percebi que uma das sepulturas estava aberta. Fui investigar, achando que poderia ser obra de algum vândalo, mas não havia sinais de arrombamento. Era como se a tampa tivesse sido removida cuidadosamente e depois recolocada. Em outra ocasião, ouvi sussurros vindos de uma das áreas mais antigas do cemitério. Fui até lá, mas não encontrei nada.
Essas coisas começaram a me deixar inquieto, mas eu tentava manter a calma e seguir com meu trabalho. Em uma noite particularmente escura, senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A sensação não passava. Decidi terminar a ronda mais rápido e voltar para a sede do cemitério. Nessas noites solitárias, comecei a questionar se tinha sido uma boa ideia aceitar o turno da noite. Foi na terceira semana de trabalho que tudo ficou mais estranho. Durante uma ronda, vi uma garotinha de aproximadamente 13 anos andando pelo cemitério. Fiquei surpreso e preocupado, pois o local ficava fechado à noite. Perguntei o que ela fazia ali, e ela respondeu que estava visitando um túmulo. Achei estranho, mas levei-a para a sede do cemitério e liguei para a polícia. Quando voltei para falar com ela, a garota havia desaparecido. Os policiais fizeram buscas, mas não encontraram nada. Eles sugeriram que eu estava cansado e imaginando coisas. Isso me deixou inquieto, mas eu sabia que tinha visto a garota. Dias depois, ela apareceu novamente. Dessa vez, tentei descobrir mais. Ela disse que procurava um túmulo, mas o nome que deu não constava nos registros do cemitério. Quando voltei para falar com ela, mais uma vez, ela tinha desaparecido. Esse ciclo se repetiu, até que em uma noite, ela me guiou até um túmulo antigo. Lá, ela revelou algo perturbador. Tinha sido morta a facadas e estava enterrada naquele local. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu novamente. Depois desse episódio, pedi para mudar para o turno diurno e para não morar mais dentro do cemitério. Meu superior aceitou o pedido sem fazer muitas perguntas, o que me deixou desconfiado de que ele sabia mais do que dizia. Passei a trabalhar de dia e, alguns meses depois, consegui um emprego em outra cidade perto da minha família. Nunca mais voltei àquele cemitério, mas a memória da garotinha nunca saiu da minha mente. Meu nome é Pedro e sou coveiro de um cemitério rural no interior de Minas Gerais. Trabalhar aqui sempre foi tranquilo. O lugar é isolado, rodeado por mato e silêncio. A maioria dos enterros é de moradores antigos da região e eu conheço quase todo mundo. Tudo começou há alguns meses. Eu estava terminando de fechar uma cova no final da tarde, quando senti que estava sendo observado. Levantei a cabeça e vi 2 pontos brilhantes no meio do mato. Primeiro, pensei que fossem olhos de algum animal, talvez um gato ou um cachorro. Mas aqueles olhos pareciam fixos em mim, como se estivessem me estudando. Ignorei e continuei meu trabalho, mas aquela sensação de ser vigiado não me deixava. As semanas passaram e os olhos continuaram a aparecer, sempre à noite. Pareciam estar em lugares diferentes, como se me seguissem. Achei que estava ficando paranoico. No começo, os olhos apareciam na beira do cemitério, perto da linha das árvores. Eles se destacavam no meio da escuridão, sempre brilhando com uma intensidade estranha. Cada vez que eu olhava na direção deles, os olhos ficavam imóveis, fixos em mim, como se estivessem esperando alguma coisa. Parecia que a cada noite os olhos se aproximavam um pouco mais. Às vezes, enquanto fazia minhas rondas, eu os via por entre as lápides, brilhando com uma luz fria e penetrante. Comecei a sentir um calafrio toda vez que os via, como se uma corrente de ar gelado passasse por mim. Era uma sensação estranha de estar sendo observado e julgado ao mesmo tempo. Contei para alguns colegas e até para minha esposa, mas todos riram, dizendo que devia ser coisa da minha cabeça ou, no máximo, algum bicho noturno. Isso me deixou irritado, porque eu sabia que havia algo estranho acontecendo. Uma noite, os olhos apareceram perto da sede do cemitério, onde eu fazia minhas anotações e guardava as ferramentas. Dessa vez, estavam mais próximos do que nunca, quase na beira da luz do poste que iluminava a entrada. Senti meu coração acelerar e minha mão tremia enquanto eu segurava a lanterna.
Quando iluminei a direção dos olhos, eles desapareceram no escuro, mas a sensação de que algo estava errado ficou ainda mais forte. Durante o dia, procurei por pegadas ou sinais de animais perto do local onde eu via os olhos. Não encontrei nada, nenhum rastro, nenhuma pista. Era como se aqueles olhos surgissem do nada e voltassem para o nada. A cada noite, a presença dos olhos se tornava mais opressiva. Eu sabia que não eram olhos de animais comuns. Havia algo de humano neles, algo que me deixava inquieto. Comecei a dormir mal, sempre com a sensação de estar sendo observado, mesmo em casa. Nas noites seguintes, comecei a ficar mais atento durante minhas rondas noturnas. Eu levava uma lanterna mais potente e, por precaução, uma faca. O cemitério não tem segurança e eu precisava me sentir protegido. Quando os olhos apareciam, eu iluminava a direção, mas nunca via nada além do brilho desaparecer no escuro. Os olhos começaram a aparecer com mais frequência. Eles pareciam estar em toda parte, sempre me observando. Era como se estivessem me cercando, me encurralando aos poucos. Durante minhas rondas, eu podia sentir os olhos em mim, mesmo quando não conseguia vê-los. Era como se eles estivessem ali, escondidos nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Meus nervos estavam à flor da pele e qualquer ruído no meio da noite me fazia saltar. Uma noite, enquanto eu caminhava entre as lápides, vi os olhos mais uma vez. Dessa vez, eles pareciam diferentes. Estavam mais próximos, mais intensos, como se quisessem me dizer alguma coisa. Iluminei a direção deles com a lanterna, mas como sempre, eles desapareceram no escuro. Na terceira semana, depois que os olhos começaram a aparecer, algo terrível aconteceu. Era uma noite especialmente escura e silenciosa, típica para o cemitério rural onde eu trabalhava. Durante minha ronda, percebi que os olhos brilhantes estavam mais próximos novamente. Eles pareciam estar localizados perto de um túmulo antigo e quase esquecido. Com o coração acelerado, a lanterna firme na mão e a faca na outra, me aproximei do local. As sombras ao redor pareciam se mover de forma estranha e eu sabia que algo estava prestes a se revelar. De repente, as sombras começaram a tomar forma. Elas se transformaram em uma massa indistinta de escuridão, com aqueles olhos brilhantes que eu tinha visto tantas vezes antes. Antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, as sombras se lançaram sobre mim. A sensação foi como se garras invisíveis estivessem me atacando. Lutei com todas as minhas forças. As garras eram afiadas e rápidas, e eu sentia como se estivessem rasgando minha pele, deixando marcas profundas e dolorosas. A dor era intensa e o ataque parecia interminável. Finalmente, as sombras recuaram e desapareceram na escuridão, mas eu estava completamente exausto e ferido. Com dificuldade, consegui chegar até a sede do cemitério. Tratei das feridas o melhor que pude e liguei imediatamente para o hospital. No caminho, o medo e a dor eram quase insuportáveis. No hospital, os médicos avaliaram minhas feridas e disseram que pareciam cortes profundos, como se fossem feitos por garras de algum animal. Eles trataram as feridas e, por precaução, me deram injeções para evitar doenças transmitidas por animais. Eu sabia, porém, que as garras eram diferentes e que a sensação era de algo muito mais sinistro. Mas, como não havia uma explicação melhor, não falei nada para os médicos. Saí do hospital com a sensação de que algo estava muito errado. O medo e o pânico ainda me assombravam, e os olhos brilhantes continuavam a aparecer em meus pesadelos. Sabia que o que vivi foi real e que não poderia ser explicado por algo comum. A experiência deixou cicatrizes profundas, não apenas na pele, mas também na minha mente. O que quer que tivesse me atacado não era um simples animal. As sombras e os olhos brilhantes continuavam a me perturbar nos meus pesadelos. Não faço ideia do que me atacou, mas também não quero descobrir.
Assim que tive condições, pedi demissão do cemitério e arrumei outro emprego em alguns meses. No entanto, nunca vou esquecer daquela noite. As sombras e os olhos brilhantes continuam a assombrar minha vida. Sou Henrique e fui coveiro por 20 anos no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Já vi muitas coisas estranhas nesse tempo, mas nada se compara ao que aconteceu há alguns meses. Era um dia normal de trabalho e eu estava na minha rotina de sempre, cavando, cuidando das lápides, fazendo reparos quando necessário. Naquela manhã, recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova cova. Comecei a cavar como de costume, aproveitando o silêncio e a paz do cemitério. Para muitos, é um lugar sombrio, mas para mim, sempre foi um refúgio de tranquilidade. Depois de algumas horas de trabalho, minha pá bateu em algo duro. Inicialmente, achei que fosse uma pedra, o que não era incomum. Mas, ao continuar cavando, percebi que não era. Era algo muito mais estranho. Limpei a terra em volta e o que vi me gelou até os ossos. Um velho vestido de noiva enterrado junto com um esqueleto. O vestido estava sujo, rasgado e desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase se desintegrando ao toque. Quem enterraria uma noiva ali, em uma cova rasa e sem identificação? A situação não fazia sentido. O cemitério tem regras rígidas sobre enterros e sepulturas, e aquilo claramente não seguia nenhuma delas. Senti um frio na espinha. Não sou de me assustar fácil, mas aquele achado me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas estava sozinho. O silêncio do cemitério parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse me observando. Decidi que não podia simplesmente ignorar aquilo. Imediatamente fui até a administração do cemitério e relatei o que tinha encontrado. Meu superior, Cláudio, ouviu com atenção e pareceu preocupado. Depois de uma breve conversa, ele me deu uma orientação que achei um tanto estranha. Disse para reenterrar o corpo em outro local, mais afastado. Perguntei se aquele procedimento era o correto, pois, em todos os meus anos de trabalho, nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim. Cláudio apenas me disse que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou desconfortável, mas obedeci. Voltei ao local com uma sensação de peso no peito. Com cuidado, reenterrei o corpo da maneira mais digna possível. O local ficava em um canto mais afastado do cemitério, onde poucos visitavam. Durante todo o processo, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele vestido de noiva e do esqueleto. Algo estava errado. Nos dias seguintes ao reenterramento, a vida no cemitério voltou ao normal. Ou pelo menos foi o que pensei. Continuei com minhas tarefas, tentando afastar o desconforto que a descoberta tinha causado. Sou Henrique e fui coveiro por 20 anos no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Já vi muitas coisas estranhas nesse tempo, mas nada se compara ao que aconteceu há alguns meses. Era um dia normal de trabalho e eu estava na minha rotina de sempre, cavando, cuidando das lápides, fazendo reparos quando necessário. Naquela manhã, recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova cova. Comecei a cavar como de costume, aproveitando o silêncio e a paz do cemitério. Para muitos, é um lugar sombrio, mas para mim, sempre foi um refúgio de tranquilidade. Depois de algumas horas de trabalho, minha pá bateu em algo duro. Inicialmente, achei que fosse uma pedra, o que não era incomum. Mas, ao continuar cavando, percebi que não era. Era algo muito mais estranho. Limpei a terra em volta e o que vi me gelou até os ossos. Um velho vestido de noiva enterrado junto com um esqueleto. O vestido estava sujo, rasgado e desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase se desintegrando ao toque. Quem enterraria uma noiva ali, em uma cova rasa e sem identificação? A situação não fazia sentido.
O cemitério tem regras rígidas sobre enterros e sepulturas, e aquilo claramente não seguia nenhuma delas. Senti um frio na espinha. Não sou de me assustar fácil, mas aquele achado me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas estava sozinho. O silêncio do cemitério parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse me observando. Decidi que não podia simplesmente ignorar aquilo. Imediatamente fui até a administração do cemitério e relatei o que tinha encontrado. Meu superior, Cláudio, ouviu com atenção e pareceu preocupado. Depois de uma breve conversa, ele me deu uma orientação que achei um tanto estranha. Disse para reenterrar o corpo em outro local, mais afastado. Perguntei se aquele procedimento era o correto, pois, em todos os meus anos de trabalho, nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim. Cláudio apenas me disse que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou desconfortável, mas obedeci. Voltei ao local com uma sensação de peso no peito. Com cuidado, reenterrei o corpo da maneira mais digna possível. O local ficava em um canto mais afastado do cemitério, onde poucos visitavam. Durante todo o processo, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele vestido de noiva e do esqueleto. Algo estava errado. Nos dias seguintes ao reenterramento, a vida no cemitério voltou ao normal. Ou pelo menos foi o que pensei. Continuei com minhas tarefas, tentando afastar o desconforto que a descoberta tinha causado.